Opa, boa tarde, pessoal. O nosso moderador de hoje ele teve um imprevisto e aí eu gostaria de saber se alguém pode se habilitar para moderar hoje a nossa sessão, dado que a gente não vai conseguir que ele compareça hoje. Alguém se habilita? Oi, Matheus, boa noite. Opa. Posso começar, não tem problema. Ah, É, perfeito. estamos aqui com duas apresentações da nossa equipe da UNB e Uhum. tem mais duas. Uma, estou vendo que a Ingrid está aqui, e a outra que está prevista, cujo autor é Ramiro Rodrigues, não vejo presente. Alguém sabe dizer? Vocês representam ele? É Ingrid, Luana ou não? Bom, então vamos começando nós, né? Boa noite para todas. Para quem não me conhece, então, eu sou Areta Martins. Para quem me conhece só de texto, vendo a minha carinha hoje, vamos dar início, então, a essa sessão de apresentação de trabalhos do EMPRAD, cujo tema é Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas. E o primeiro trabalho previsto aqui para a apresentação é o de número 17, do outro lado da mesa, percepções acerca da experiência vivenciada por candidatos em processo de recrutamento e seleção em uma autarquia brasileira. Eu vou fazer a proposta de nós conduzirmos, conforme foi feito na sessão de ontem, cada um apresenta o seu trabalho e, ao final, a gente abre para dúvidas, para perguntas e para comentários. Pode ser? Cada um, então, tem seus 15 minutos para apresentação e depois a gente, abre para discussão. Você vai apresentar o primeiro, Henrique? Por favor, a palavra é toda sua. Obrigado, professor Areta. Obrigado pela oportunidade, equipe de organização do EMPRAD. Eu vou aqui. Aliás, tem que. Tem uma parte aqui que a gente projeta, né? Isso, Henrique. É Você no vai chat? compartilhar a tela. Tá. Vocês assistem? Ok? Já sim. Ué, ué, Só não está instante, no modo gente. de apresentação ainda, mas já vemos. Uhum. Agora aparece? Perfeito. Bom, show. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Henrique. Eu faço parte dessa equipe que escreveu esse artigo, que também ainda está em construção. O nome dele é Do Outro Lado da Mesa, Percepções acerca da experiência vivenciada por candidatos em processo de recrutamento e seleção em uma autarquia brasileira. A equipe composta por mim, Maria Caroline, professor Francisco, Yária e a professora Arita. O artigo está dividido nas seguintes seções: introdução, objetivo, métodos, resultados de discussão, considerações finais e perspectivas futuras. Inicialmente, gostaria de trazer à discussão o tema sobre recrutamento e seleção, que, como todos sabem, é um tema essencial para toda organização, em que se busca digamos, um instante, é um momento em que se busca, digamos, os candidatos. Calma, acho que estou um pouco nervoso. Fica Hum, tranquilo, Henrique. É a é, atração.
Tá, Atração dos candidatos. isso. E os candidatos serem para participar do processo seletivo e essa proposta do nosso artigo, pensar o processo seletivo pela ótica dos candidatos. Contudo, percebe-se que, após a relação do processo de seleção, as organizações nem sempre têm o costume de dar o feedback sobre o resultado, gerando insatisfação para os candidatos. O que esse trabalho busca? Relacionando a satisfação do cliente e percepção do candidato, percebe-se uma analogia interessante. Enquanto as organizações procuram profissionais com a expectativa de que eles executem suas tarefas com eficiência, os candidatos procuram uma vaga a fim de satisfazer suas próprias necessidades. Assim como o consumidor, o conceito que a gente traz é de Barbosa, de User Experience, em que o consumidor avalia a satisfação após o consumo de um produto, o que pode também avaliar um processo seletivo por meio de uma experiência adquirida em tal ocasião. A qualidade de serviço associada à integração de elementos funcionais e emocionais pode ser explicada sobre ponto de vista desse conceito. Então, o objetivo desse trabalho é descrever o nível de satisfação de candidatos participantes do processo seletivo de uma autarquia sediada no Distrito Federal, como forma de verificar o atendimento dos interesses desses candidatos e eficácia dessas políticas, práticas e ações de recrutamento e seleção. Sobre os métodos. O estudo se caracteriza por ser uma pesquisa descritiva de caráter misto, quali e quanti, amostragem não probabilística por acessibilidade. A amostra foram 371 respondentes para oportunidade de emprego, sob regime de CLT, de uma autarquia localizada no DF. O recorte da pesquisa é transversal, instrumento de coleta é o questionário District Survey. Primeira parte foram coletados dados sociodemográficos, a segunda parte apresentou, após os processos de seleção, um questionário enviado por e-mail aos candidatos, em que eles avaliavam, numa escala de 0 a 10, o quanto ele considerava algumas variáveis. Coleta de dados com formulário, e a análise foi pelo software Microsoft Excel, e a estatística foi descritiva. Os resultados apresentam que 64% são pessoas de sexo feminino e 35% masculino. Qual a faixa etária? A predominância foi de pessoas entre 30 a 39 anos e seguido de 20 a 29 anos. A escolaridade, a maioria das pessoas que concorriam tinham um curso superior, seguido de pós-graduação, especialização. Onde moram, a grande maioria mora no DF e 11% em outras regiões aqui próximas das cidades. Com relação às perguntas realizadas, indagou-se inicialmente quanto ao processo, a clareza do processo seletivo sob a ótica do candidato, uma escala de 0 a 10, 56,4%, maioria respondeu que realmente o processo obteve clareza. Quanto ao item variável comunicação durante as etapas do processo seletivo, sob o ponto de vista do candidato, percebeu-se que já houve uma diminuição digamos, um fator satisfatório, que avaliou em 10, 40%, e percebam que está mais distribuído. Ou seja, já se verifica que a comunicação pode ter sido deixou um pouco a desejar. Quanto à habilidade das equipes de recursos humanos para a condução do processo seletivo, percebam também que houve uma diminuição na quantidade de respondentes com relação ao valor final, ficou 162, 44% responderam que seria a nota máxima, porém, digamos, não conseguiu nem a 50%. Então, verifica-se também que pode ser um fator a se melhorar nas seleções para novos colaboradores. Quanto à avaliação de todas as etapas do processo seletivo, verificou-se que o valor ainda foi um pouco menor, 38%, em relação a, digamos, o máximo, e foi bem também mais distribuído com relação aos outros pontos.
O que pode se perceber? Essas respostas refletem a necessidade de maior clareza, né, e transparência nas informações no processo seletivo. Os canais de comunicação podem não ter sido eficazes na comunicação dos candidatos. Alguns, que foi, além de ser esse tipo de pesquisa, eles responderem numa escala de 0 a 10, também teve um espaço no final, se eles quisessem fazer algumas considerações. E algumas pessoas disseram que a comunicação estava demorando muito via e-mail também. E perceberam ausência de feedback sobre a continuidade das etapas e falta de divulgação do gabarito, dos resultados. Por outro lado, o índice de satisfação dos candidatos em relação à atuação da equipe de RH e gestão de pessoas obteve um índice alto, 67,8%, atribuindo notas acima de 8, o que pode ser um indicador positivo da eficácia e competência da equipe na condução do processo seletivo. Considerações finais. É importante notar que a nota média geral atribuída pelos candidatos foi de 7, sugerindo que há um espaço para aprimoramentos em algumas áreas de processo seletivo. Foram identificadas lacunas de oportunidade de melhoria que merecem atenção. Percebeu-se, nessa primeira análise, que a comunicação foi apontada como um ponto crítico, com quase metade dos candidatos atribuindo umas notas abaixo do que esperado. Diante desse cenário, é importante que a cúpula de gestão de pessoas continue investindo em aprimoramento profissional e desenvolvimento de habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal, para manter esse alto padrão de atendimento dos candidatos. A gente vai continuar esse trabalho, inclusive com próximos processos seletivos, mas de antemão a gente sugere que seja realizado pesquisas com abordagem longitudinal, o que poderá, assim, permitir uma correlação com o resultado da pesquisa atual com análises futuras e fazer essa comparação. Quanto ao perfil de participantes, identificando possíveis diferenças nas percepções e com base nas variáveis demográficas, faixa etária, escolaridade e situação empregatícia. Indica-se também a aplicação de testes estatísticos e inferenciais para avaliar a significância nas diferenças de percepções entre diferentes grupos de candidatos. Aqui está a bibliografia utilizada e agradeço a presença dos senhores e senhoras. É isso. Muito obrigada, Henrique, pela sua apresentação. Dando continuidade, então, a a essa sessão, vou novamente identificar que o trabalho de número 74, percepção de justiça procedimental da avaliação de desempenho individual em uma distribuidora de gás natural do Nordeste, cujo autor é Ramiro Rodrigues Sumar, não tem nenhum representante para apresentação neste momento. É isso mesmo? Então, dando sequência, a gente passa para o terceiro trabalho desta sessão, de número 98, reestruturação do projeto de socialização organizacional, aplicando a metodologia MASP em uma instituição do setor de saneamento básico, dos autores Ingrid Rodrigues de Oliveira e João Florencio da Costa Júnior. Será apresentado por você, Ingrid. Sim. Boa noite, todos me Boa ouvem bem? noite. Fique à vontade, a palavra é sua. Ah, 15 minutos, tá? certo. Só compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Só fazer o registro, parece que o professor Fernando conseguiu entrar, que é o mediador dessa sessão, é isso mesmo? Clareta, boa noite. Sim, consegui. Eu Seja tive bem-vindo, um problema professor. com a minha conexão. Peço desculpa aos demais colegas, mas eu estou aqui para apoiar. Mas você pode continuar, Areto. Eu vou auxiliando aqui no processo, tá bom? Não tem problema Tá nenhum. certo. Para Eu que assumi você. por solicitação do Matheus do suporte do Amprad, mas vamos lá. Não, pode seguir. Eu vou auxiliando aqui, tá bom? Não tem Muito problema nenhum. obrigada. De nada.
Boa noite a todos. Você consegue visualizar a apresentação? Sim, Ingrid, perfeito. Meu nome é Ingrid Rodrigues, eu sou graduanda em administração pela UFRN e o trabalho foi desenvolvido por mim e com a autoria do professor Dr. João Florencio, que é professor do Departamento de Ciências Administrativas da UFRN. O trabalho ele é intitulado como a reestruturação do processo de socialização organizacional, aplicando a metodologia MASP em uma instituição do setor de saneamento básico. O trabalho, vocês conseguem visualizar essa telinha aqui? O trabalho ele tem como foco a área de gestão de processos, que é a área responsável por modelar, otimizar e analisar as atividades organizacionais. Um foco especificamente no processo de socialização organizacional, que pode ser entendido como o processo de adaptação de um novo empregado às normas, os valores e as regras de uma empresa. Por mais que o processo ele tenha relevância, pois ele consegue influenciar o comportamento do recém-admitido, seja na satisfação com o trabalho ou no comprometimento com a organização, nessa organização em específico, ele era tratado de forma secundária, ou seja, ele acontecia, peço perdão por barulhos externos. Ele acontecia de maneira facultativa e totalmente despadronizada. Então, o objetivo do trabalho foi aprimorar esse processo no contexto de uma instituição do setor de saneamento básico do Nordeste. O trabalho ele é fundamentado no método de análise e solução de problemas, que é o MASP. O MASP ele é uma metodologia dividida em 8 fases, utilizada no universo da gestão de qualidade para auxiliar na identificação e na resolução de problemas organizacionais. Tendo como foco o MASP, foram utilizadas outras 3 metodologias como auxílio mesmo, sendo elas o ciclo PDCA, ou o ciclo de melhoria contínua, que é uma metodologia que tem como objetivo a melhoria constante dos processos, e o ciclo PDCA ele tem uma relação direta com o MASP, pois as 4 fases do ciclo PDCA, elas são contempladas nas 8 fases do MASP. Também foi utilizada a abordagem BPM, que pode ser definido como um método estruturado para otimizar os processos de negócio e aumentar a eficiência, partindo do princípio de que processos são a base de uma organização. Também foi utilizada a anotação para mapeamento de processos chamada BPMN, que facilita a identificação dos responsáveis e a visualização das etapas do processo, utilizada para a identificação de gargalos e de pontos de melhoria. A metodologia utilizada foi a qualitativa e descritiva, tendo como foco algumas principais ações, sendo estas entrevistas com gestores, que incluem entrevista com o gestor atual responsável pela execução do processo, e gestores anteriores para entender como o processo ocorria, quais eram as etapas e como ele era estruturado. Também foram utilizadas coleta de dados através de análise documental, seja de cartilhas que eram disponibilizadas para os novos empregados, apresentações que eram realizadas, dentre outros documentos. A partir da coleta desses dados, o processo ele foi mapeado nos moldes que ele foi descrito pelos gestores, para identificar os principais gargalos e os pontos que poderiam ser melhorados. O trabalho ele foi desenvolvido ao decorrer de 3 meses, concatenada à área de RH da empresa, e a instituição ela foi escolhida tendo em vista a disponibilidade de informações e o acesso facilitado aos conhecimentos institucionais necessários para a elaboração do trabalho. Na etapa de resultados e discussões, o método MASP ele foi destrinchado. A primeira etapa, que diz respeito à identificação do problema, ela ocorreu através do mapeamento do processo de admissão que antecede o processo de socialização organizacional. Através do mapeamento, pôde-se identificar que o processo de socialização ele inexistia. O que acontece na empresa atualmente é que um novo empregado ele tem uma rasa conversa com o gestor de RH, onde são fornecidas informações muito gerais sobre jornada de trabalho, benefícios oferecidos, algumas atribuições do setor de lotação, mas não existe uma imersão à cultura organizacional. O novo empregado ele não entende como a empresa surgiu, ele não entende qual é o planejamento estratégico, ele não entende qual é a missão, a visão e valores da empresa. Isso, na maioria das vezes, não acontece. A segunda fase, que diz respeito à observação, ela foi realizada através da coleta de dados qualitativos, sendo essas as entrevistas e a análise documental. E a principal questão que surgiu foi por que o processo ele acontecia dessa maneira muito descuidada, vamos dizer assim. O que acontecia era que
Algumas vezes o RH ele se deslocava para elaborar uma apresentação e para recepcionar esses outros empregados, e muitas vezes nada acontecia. O novo empregado não tinha qualquer orientação quando ele ingressava na empresa. Isso foi entendido que isso acontecia por uma questão de gestão, ou seja, os gestores anteriores, diferente do gestor atual, que tem interesse em modificar essa realidade, eles não tinham qualquer preocupação em realizar o processo. Era um processo que era deixado segundo plano, que era deixado de segunda mãe, que era totalmente negligenciado. Por mais que ele tenha relevância, que ele consiga influenciar o comportamento dos recém-admitidos e que ele consiga facilitar a adaptação desses novos empregados, era um processo totalmente negligenciado. Isso acontecia também levando em consideração a forma de admissão desses empregados. A empresa, por ela fazer parte da administração direta, ela admite empregados através de concurso público. Isso faz com que os empregados eles sejam admitidos em dois formatos: em grupo, com preenchimento das vagas imediatas, e individualmente ao decorrer da vigência do concurso. Então, acontece que quando eu admito empregados em grupo, é muito fácil que eu consiga deslocar gestores, que eu consiga elaborar uma recepção, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, é mais fácil. Mas aí a admissão individual, ela tem um problema de que ela não tem uma data, um espaço de tempo determinado, padronizado. Então, eu posso admitir um empregado hoje, 3 meses depois outro, e 6 meses depois outro, e esse empregado ele é totalmente negligenciado nessa etapa de adaptação. Esse contexto gera desuniformização e inconsistências no processo. A terceira etapa, que diz respeito à análise do problema, ela foi feita através da aplicação da matriz Guth e da ferramenta dos 5 porquês para entender qual a causa raiz do problema. Diante do que foi encontrado, foi montado um plano de ação que teve como foco 2 abordagens. Uma abordagem que conseguisse integrar os empregados que forem admitidos em grupo e uma abordagem que conseguisse integrar os empregados admitidos individualmente de forma equitativa. Dessa forma, se montou-se uma estrutura base que foi elaborada principalmente em 5 etapas, que sendo elas, a primeira etapa é o fornecimento de um presente de boas-vindas, a segunda seria o fornecimento de uma cartilha institucional que condensasse os principais assuntos sobre a cultura organizacional da empresa e que os novos empregados eles tivessem um documento formal onde consultar os principais assuntos sobre a empresa. A terceira fase diz respeito à apresentação institucional, que ela conta com a colaboração de gestores de diversos departamentos. A quarta seria uma visita técnica, que tem como foco a área operacional da empresa. E a quinta fase seria um checklist para o gestor que funcionaria como um guia para que o gestor entendesse quais os passos que ele tem que seguir para recepcionar esse novo empregado e que ele conseguisse seguir esse novo modelo que está sendo proposto. Então, com a elaboração dessas 2 abordagens em formato presencial e em formato remoto, eu consigo alcançar todos os empregados, independente da forma de ingresso, e eu fornecer todas as etapas de forma equitativa. Então, não existe mais uma questão de injustiça ou de privilégio, independente da forma de ingresso desse novo empregado. Para a execução desse plano de ação, foi utilizada a ferramenta 5W2H, que ela define os responsáveis pela execução das etapas para que o processo aconteça, e para verificar a eficácia do processo, foi implementado um monitoramento bianual, tendo em consideração a forma de ingresso através de concurso público, que geralmente tem uma vigência de 2 anos, e foram usados os KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho, sendo eles o índice de satisfação, que ele pode ser medido através de pesquisa de satisfação ao fim do processo pelos novos empregados, e a taxa de retenção de talentos, para entender se o processo ele teve impacto no comprometimento dos novos empregados com a empresa, se ele impactou na permanência desses empregados. E, por fim, na parte de padronização, o processo ele foi mapeado nos novos moldes propostos. Dentro das considerações finais, a utilização da metodologia MASP permitiu a reestruturação do processo a partir de uma visão holística da empresa, buscando a erradicação do problema identificado e o monitoramento de indicadores para a melhoria contínua do processo. Contudo, o plano de melhoria ainda não foi implementado, pois o último concurso público realizado na empresa, até o presente momento, ele não foi homologado, então os novos empregados ainda não foram convocados. Como desafios ou limitações, o trabalho ele apresenta
alguns empecilhos, vamos dizer assim, sendo esses, porque ele requer a colaboração de diversas áreas para a realização de algumas etapas, e ele demanda uma coordenação contínua, além de custos recorrentes para a execução, custos esses que, no presente momento, eles não fazem parte do orçamento da empresa voltado para treinamentos. Agradeço pela oportunidade de participar do evento. Deixa eu só tirar aqui. Parabéns, Ingrid, pela sua apresentação. E aí, dando Obrigada. sequência, eu convido, então, a Yária, que vai fazer a apresentação do quarto e último trabalho proposto para essa sessão, de número 135, mapeamento de competências individuais dos servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília, que foi escrito pela própria Yária Guerra, pelo Francisco Antônio Coelho Júnior e pela Cristiane Fayad Moura. Obrigada, professora Areta. Vou iniciar o compartilhamento aqui de tela. Já está em modo de apresentação, conseguem ver? Agora sim, né? Então tá bom, vou iniciar meu cronômetro também. Boa noite a todos. Agradeço a moderação da professora Areta, professor Fernando, agradeço a organização do evento e a plateia que está aqui também atenciosa às nossas apresentações. Bom, eu sou Yária Guerra, eu sou mestranda do programa de mestrado profissional da Universidade de Brasília, e esse trabalho, ele é um produto técnico-tecnológico, então ele é parte da minha dissertação, do meu mestrado, e ele foi realizado sob coautoria do meu orientador, professor Francisco Antônio Coelho Júnior, e da professora Cristiane Fayad de Moura, que também são professores do nosso programa de mestrado. Ele tem título de Mapeamento de Competências Individuais dos Servidores Técnicos Administrativos da Universidade de Brasília. Então, esse trabalho, como eu falei, ele faz parte da minha dissertação e ele hoje está em vias de ser finalizado. Então, ele é uma das etapas dessa dissertação, ele é uma entrega. Na verdade, os mestrados profissionais, eles precisam ter uma entrega, né, algum produto para as organizações onde eles são aplicados. No caso, eu apliquei na Universidade de Brasília, onde eu sou também funcionária, sou servidora da universidade. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido e essa etapa, ela buscou realizar um mapeamento de competências individuais dos servidores que atuam na área técnica administrativa da universidade. Bom, vou contextualizar aqui um pouco para vocês o surgimento, né, dessa temática e por que a gente consegue encaixar esse tema aqui na apresentação e por que surgiu esse trabalho. Bom, a gente viveu no final do século XX uma modernização da administração pública, em especial no que diz à gestão de pessoas, a gerenciamento de projetos, principalmente se tornou um ar mais profissional e mais gerencial. Isso em um contexto, né, mais amplo, em um contexto, né, no mundo inteiro, tanto nas instituições privadas primeiro, mas depois isso já chegou no serviço público. E aqui no Brasil a gente passou a vivenciar também essas adaptações para que se aprimorasse a gestão de pessoas no serviço público. Então a gente observou isso ali mais ou menos no final dos anos 80, 90, passamos a incorporar essas práticas mais profissionais de gestão para se profissionalizar o serviço público. Então, pensando aqui no Brasil, a gente tem ali com o fim do período, né, de ditadura, com a mudança dos nossos regimes constitucionais e principalmente com a incorporação de pessoas no serviço público, teve essa necessidade de se ter cada vez pessoas mais capacitadas e hábeis a realizar o serviço público. Então, nesse contexto, a gente se questiona, né, que tipo de habilidades, quais são essas competências que os servidores públicos precisam ter para desempenhar o serviço público, uma vez que se deseja ter um serviço público de excelência. Bom, nesse contexto, né, lá em 2006, foi criado, por meio do Decreto 5707, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. A PNDP é uma política que tem o objetivo de desenvolver as pessoas no serviço público para alcançar
os objetivos de se ter um bom serviço público prestado para a sociedade. E, bom, nesse contexto também a gente verifica que desde então, de 2006 até agora, nós tivemos algumas revisões desse projeto, dessa política, né? Ela vem sendo revista, vem sendo atualizada, revisada, revogada. A gente está falando de lei, a gente fala de são questões sensíveis que elas acabam sendo também muito alteradas pelo governo, né, que está ali conduzindo essa política de gestão de pessoas na esfera federal. Então, de uma forma geral, tem muitas mudanças e, especialmente nas instituições federais de ensino superior do Brasil, ela ainda é uma prática muito incipiente. Então, a PNDP veio trazer essa nova perspectiva de gestão de competências das pessoas no serviço público. No entanto, ainda nas universidades, é algo que ainda não foi totalmente instaurado, né? É algo que ainda está em processo de ser consolidado e também segue sendo renovado a cada ano. Bom, então, especificamente falando de onde foi aplicado essa pesquisa, o Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UNB é o documento onde consta toda a política de capacitação de pessoas dos servidores. Os servidores, eles também têm uma demanda externa que está vinculada ao Serviço Público Federal, que é conduzido pela ENAP, e tem a sua demanda interna de capacitação. Essa demanda interna de capacitação, ela é elaborada a partir do levantamento de necessidade de desenvolvimento. Então, para o ano de 2024, foram identificadas várias áreas de desenvolvimento. Então, pensando no contexto de uma universidade, onde você tem diversas áreas de atuação, é um contexto, as universidades são ambientes muito amplos, né? Você tem tanto a área acadêmica quanto a área mais administrativa mesmo, né? Mais empresarial, como de qualquer outra empresa. Então, você tem áreas desde práticas de ensino, pesquisa, direitos humanos, gestão de processos, planejamento e avaliação, gestão da informação. Então, são diversas áreas de necessidade de desenvolvimento. Pensando nessas necessidades de desenvolvimento e também seguindo ali que lá na PNDP, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas do Serviço Público Federal, ela prevê que sejam desenvolvidas competências para que os servidores possam atuar em todas essas frentes, em todas essas áreas. Então, o plano de desenvolvimento de pessoas da UNB, ele é baseado em algumas competências que o próprio Ministério de Gestão e Inovação elabora e encaminha para todos os órgãos para que eles sigam aquela cartilha, né? Sigam aquele normativo, na verdade é um normativo mesmo, para que os planos de capacitação tenham aderência para desenvolver aquelas competências que são listadas como essenciais. Nós já temos essas competências, né, que o governo atualiza diretamente. No entanto, surgiu a necessidade de se buscar, de se questionar se a própria universidade tem competências específicas, se naquele contexto específico de trabalho há outras competências que não somente aquelas indicadas. Então, aí surgiu, né, o objetivo da nossa pesquisa era realizar um mapeamento específico de competências profissionais que sejam comuns a esses servidores técnicos administrativos, são chamados de TAIs, na Universidade de Brasília. Então, nas universidades, você tem duas carreiras, a carreira docente e a carreira técnica. Então, essa pesquisa nossa, ela está verificando mesmo quais são as competências para que os técnicos que atuam em diversas frentes, o que é comum, o que é necessário para que todos os técnicos sejam servidores em instituições de ensino superior, no caso da Universidade de Brasília. Bom, o que fundamentou a nossa pesquisa, né, esse quadro teórico conceitual, são conceitos de competências, competências transversais e desempenho no trabalho. Então, competências é a manifestação do comportamento no trabalho. Então, aquele conhecimento clássico, né, de conhecimento, aquele conjunto clássico de conhecimentos, habilidades e atitudes para serem desenvolvidas no trabalho. E aí, a gente entende como competências transversais aqueles conhecimentos comuns, aqueles conjuntos de habilidades que são comuns a um grupo de pessoas em um determinado exercício profissional. E pensando, né, como que essas competências são utilizadas para se alcançar o desempenho no trabalho. Pensando que você quer alcançar um alto desempenho em serviço público, então essas competências precisam ser aplicadas no desempenho do trabalho. Então os esforços precisam estar contextualizados em um ambiente laboral. Esses foram os contextos principais, os quadros teóricos principais que nos embasaram. Bom, como que nós fizemos essa pesquisa? O caminho metodológico que nós escolhemos foi inicialmente para se coletar os dados por meio de análise documental. Então, foram todos os normativos de gestão de pessoas e de política de capacitação de pessoas, né, do Serviço Público Federal, e os internos também da UNB, lá no Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Foram realizadas, depois dessa análise documental, entrevistas individuais semi-estruturadas com algumas pessoas, alguns participantes. Nós selecionamos uma pequena amostra que representasse, né, a diversidade desse quadro, e essas pessoas foram entrevistadas individualmente
onde nós fizemos 2 perguntas para essas pessoas. A primeira seria quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que eles acham que eram importantes para eles, né? Então, essa amostra era composta por servidores tais que atuam na universidade. Então, nós perguntamos o que era importante para eles para fazer o seu trabalho e também pedimos para que eles relatassem alguma situação, problema, que eles já tivessem algum desafio no dia a dia do trabalho e que conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes eles utilizavam para resolver esses problemas. Então, foi uma conversa que foi gravada, foi transcrita, foi uma conversa bem livre, ela foi bem aberta, e depois disso nós tivemos a segunda fase, que foi a análise de dados. Então, as entrevistas foram todas transcritas, né? E nós fizemos uma análise de conteúdo reunindo todas essas respostas. Dessa análise de conteúdo, nós tentamos buscar categorias, grupos de significados que eram mais frequentes, que eram mais comuns. Então, nós reunimos aquelas afirmativas mais comuns para identificar quais são esses conhecimentos que os próprios servidores acham que eles precisam ter para realizar o seu trabalho no dia a dia. A partir disso, foram categorizadas, né, em 2 categorias essas competências, como competências técnicas e competências comportamentais, também são conhecidas como hard skills e soft skills. Essa categorização, essa diferenciação, ela é recomendada pelo próprio Guia de Mapeamento de Competências do Ministério do MPOG de 2022. Então, tem um guia onde orienta como se deve conduzir, como se deve transcrever, como se deve descrever, por fim, essas competências. Então, eles sempre recomendam que as competências individuais sejam separadas em competências técnicas e comportamentais, isso foi feito, e, por fim, as competências foram descritas, então elas foram nomeadas e o comportamento esperado foi descrito a partir da fala dos participantes das entrevistas. Esse manual também prevê que as competências sejam descritas na forma de verbo, mais um objeto ou ação, mais as condições de realização. Então, esse foi o caminho realizado para se mapear. Os resultados obtidos da nossa pesquisa... o perfil de participantes, né, que os respondentes foram escolhidas 14 pessoas, então foram 14 servidores tais da Universidade de Brasília que responderam as nossas perguntas, que fizeram as entrevistas individuais, e como eu falei que a gente buscou uma amostra que fosse heterogênea, nós obtivemos aqui, então, uma diversidade interessante, tanto de gênero quanto de idade. Nós observamos que tinham pessoas que tinham desde 20 anos até pessoas com mais de 60 anos. A escolaridade também, desde graduação até mestrado, as pessoas participaram. A lotação também era muito importante para a gente ter essa representação de diversos locais da universidade. Nós tivemos pessoas tanto de unidades acadêmicas quanto de outras unidades que são mais administrativas. O tempo de trabalho também teve uma diversidade, então nós tínhamos pessoas que tinham menos de 5 anos de casa e pessoas que tinham já mais de 20 anos de casa, para ter um panorama, né, dessa visão mesmo, se essas pessoas, do que elas entendem como importante para o seu trabalho, né, quais são as competências que elas utilizam para realizar um trabalho como técnico na universidade. E também uma outra variável importante foi se ocupava um cargo de chefia ou não, né, para a gente também identificar talvez se tem alguma diferença entre o conjunto de competências que é necessário para quem está em cargo de chefia ou para quem não está. Então, essa é a nossa amostra, o nosso perfil de participantes. Os resultados que nós obtivemos, feita a transcrição, feita a análise de conteúdo e análise das respostas, nós fizemos uma nuvem de palavras que buscou por frequência as palavras que foram mais mencionadas nas falas dos entrevistados. Então, a gente consegue ver aqui que, a princípio, para esse grupo, né, para essa amostra, sistemas, né, e sistemas, então, a gente entende que são sistemas de informação, sistemas tecnológicos, têm sido muito utilizados, então estão muito relacionados ao conjunto de competências que são necessárias para o trabalho. Temos também processos, então, hoje o serviço público, ele trabalha com o SEI, então também é uma ferramenta muito utilizada, mas temos também comunicação, relações, conhecimentos, administrativo, mudanças, tecnologia, e várias outras palavras. Então, essa nuvem, ela reuniu aqui, ela nos ajudou a verificar, de acordo com a frequência, né, de quanto mais pessoas mencionavam essa competência, né, esse conjunto de conhecimentos, ela iria reforçar e nos auxiliou a descrever as competências. Feito isso, as competências foram descritas, né? Como eu falei, foram competências técnicas e competências comportamentais. Nós chegamos a um grupo de 11 competências. 6 delas são competências técnicas, então essas são as competências que foram mapeadas a partir da percepção desses servidores. A primeira seria gestão de rotinas administrativas e de secretaria, que permeia o ambiente universitário.
A segunda, eu estou falando primeira, segunda, mas não tem ordem de importância não, tá? Aqui elas são todas as competências que foram mapeadas. Então, conhecimentos em sistemas de informação, que hoje é muito utilizado, né, para gestão documental também no SEI, principalmente, que é a ferramenta de gestão documental. O conhecimento de leis e regulamentos institucionais. Então, pensando em um ambiente, né, acadêmico, a gente tem muito conhecimento de leis voltadas à educação. O uso de tecnologias de informação e comunicação, então os meios de comunicação como Teams, como VPNs, como o próprio WhatsApp, e também, por fim, de competências técnicas, atendimento ao público. No campo das competências comportamentais, nós mapeamos 5 competências. Elas são proatividade, que diz muito respeito à iniciativa, né, à autonomia da realização das atividades, adaptabilidade e flexibilidade. Então, isso também foi muito mencionado, diz respeito à questão, como é um ambiente muito amplo, uma universidade, por vezes, os respondentes falaram que eles precisam se mobilizar entre as diversas áreas. Então, é necessário que se consiga, né, ser adaptável e flexível para novos trabalhos, novos desafios. Relacionamento interpessoal, né? Então, você tem um relacionamento com o público acadêmico, com os colegas, com a sociedade, é muito importante. Autodesenvolvimento também foi mencionado e foi mapeado. Então, é uma competência muito importante, porque é necessário que os próprios servidores busquem o seu próprio crescimento profissional e inteligência emocional para lidar com os desafios, principalmente de gestão de pessoas, de gestão de equipes, de relacionamento entre os colegas. Bom, aqui eu trago a lista de competências, esse foi o rol de competências e a descrição de todas elas, as 11 competências mapeadas. Essa lista ela não é exaustiva, né? É óbvio que nós teríamos muito mais outras competências a serem mapeadas. No entanto, nós entendemos, né, que como objetivo dessa pesquisa ele foi cumprido, porque o objetivo era apresentar uma relação de competências para que a própria universidade tenha esse mapeamento próprio, né? Tenha não somente as competências que vêm do governo federal, mas que ela tenha algo também mais personalizado. Então, vocês podem observar que na descrição de todas elas tem o verbo, por exemplo, nessa primeira, que é gestão de rotinas administrativas e de secretaria. É planejar, coordenar e executar, então aqui o verbo, o objeto são tarefas administrativas diversas e as condições, que é para garantir o pleno funcionamento. Então, todas elas foram descritas conforme o manual, conforme é orientado. As contribuições, né, desse trabalho, a gente entende que vai trazer subsídios para o plano de desenvolvimento de pessoas, que continua sendo feito. No entanto, dessa vez, nós vamos sugerir que essas competências também sejam incorporadas. Então, vai ajudar a consolidar a gestão de competências por pessoas nas universidades, já que é algo que é verificado na literatura que ainda não está implementado, né, em sua plenitude. Vai aprimorar o processo de mapeamento de competências específicas para que a própria universidade, de repente, possa adotar o método e ampliar e utilizar, quem sabe utilizar nos próximos anos, ampliar essa amostra, e também contribuir para identificar quais são os requisitos dessa carreira, para a gente entender um pouco o que esses profissionais realizam nos ambientes de Institutos Federais de Ensino Superior. E, por fim, né, em uma ampla escala, nós temos uma melhoria no desempenho do serviço público, porque é algo, né, mais amplo. Como limitações, nós apontamos que a quantidade reduzida de participantes, então nós não podemos generalizar, nós podemos dizer que para essa amostra, esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes faz sentido e é importante para o desenvolvimento do trabalho. Então, também, né, os resultados não podem ser generalizados não só para a universidade como um todo, como também a gente não consegue ampliar isso para todas as universidades, porque é necessário ter também, né, a contextualização. Por exemplo, se a gente for comparar uma universidade com um instituto federal, que geralmente os institutos federais são mais recentes, nós temos universidades muito antigas, de estruturas diferentes, então também não pode ser generalizado, é um resultado muito específico. E também alguns fatores e outras variáveis que não foram exploradas. Nós não exploramos também algumas questões que podem estar associadas a essas, algumas questões comportamentais que podem estar associadas a essas variáveis de desempenho, como também as competências organizacionais. Cada organização, dentro do estudo de competências, né, nós temos as competências tanto organizacionais quanto as individuais. Então, são algumas limitações que a gente encontra no nosso trabalho, no entanto, a gente entende que atingiu o objetivo do trabalho. Algumas referências que eu trago aqui, né, como sugestão e principalmente que basearam, que dizem respeito principalmente aos normativos federais e à metodologia de mapeamento de competências no serviço público, que é amplamente divulgada no Brasil pelos professores Brandão, Hugo Pena, professor Coelho Júnior também, Borges Coelho, são algumas pessoas que trabalham muito, aplicam muito a gestão de competências no serviço público. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço principalmente a parceria dos meus colegas de escrita e estou à disposição. Obrigada.
Parabéns, Yária, pela apresentação. Como chegaram, mais algumas pessoas aqui na sala, eu gostaria mais uma vez, de confirmar se, existe algum representante para a apresentação do trabalho de número 74, Percepção de Justiça Procedimental da Avaliação de Desempenho Individual em uma distribuidora de gás natural do Nordeste. Algum de vocês? Os que entraram depois? Também Não, não? eu cheguei depois, mas não. Você vai apresentar, Elisângela, esse trabalho, é isso? Não, é que eu sou uma das pessoas que chegou depois, mas eu estou só como ouvinte. Ah, então, joia, muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra para o professor Fernando, que é o verdadeiro mediador, dessa sessão, para que ele possa trazer a contribuição. Obrigado, professora Areta Martins. Boa noite aos colegas. Eu não, na verdade, como eu cheguei um pouco atrasado em face do problema que eu tive com a minha conexão, eu acabei perdendo a primeira apresentação, tá? Eu fiquei com as duas finais. Então, se você achar conveniente, Areta, você poderia fazer algum comentário sobre a primeira, né? E aí, na sequência, quando você adentrar a segunda e a terceira, eu consigo contribuir melhor, que eu fiz algumas anotações, por gentileza. Joia, professor, combinado. Lembrando também que, como a gente deixou as participações todas para o final, todos os outros ouvintes podem ficar à vontade para fazer perguntas e contribuições que desejar. Bom, então, Henrique, tá mais calmo? Que bom. Em relação ao seu trabalho, eu achei muito interessante a proposta de avaliação junto dos candidatos, porque isso, na verdade, é algo que as instituições, de forma geral, tendem a não realizar, né? E você falou a respeito da continuidade desse projeto, e eu fiquei com uma dúvida. E era isso que eu queria trazer para esse momento. Quando você diz a respeito da continuidade, você diz que vocês vão continuar realizando a pesquisa ou que vocês desenvolveram um plano de ação a partir dos resultados dessa pesquisa para implementar melhorias nesse processo de recrutamento e seleção. Obrigado pelas colocações, professora Areta. Então, a partir desses dados, nós fizemos uma análise descritiva e análise de perfil dos respondentes. A ideia é continuar realizando coletando as informações com os próximos processos seletivos e tentar fazer uma análise de correlação entre esses resultados que a gente já tem com o que a gente possa obter para uma avaliação longitudinal e uma avaliação também mais inferencial, estatística, que dá mais peso e mais, digamos, rigor ao trabalho. É isso. Joia, acho isso super importante em termos de processo de trabalho, porque a gente tem um diagnóstico aprofundado, ele é fundamental para que a gente faça qualquer intervenção. Mas trago como sugestão para você e para a equipe que isso se transforme em ações de melhoria. Por quê? Porque aqui a gente tem duas dimensões, né, Henrique? Uma é a dimensão acadêmica, em que a gente faz a investigação e a gente identifica os dados. A outra é a dimensão mercadológica, né, em que as pessoas que participam do processo, as equipes de trabalho, as instituições de forma em geral, esperam que alguma coisa seja feita em cima daquelas informações que elas passam, né? Então, você tem uma amostra grande, muito interessante, né? Você tem dados que já são consistentes e tendem, né, ou a ser reafirmados com a continuidade da pesquisa, ou tendo alguma diferenciação que vai te trazer subsídio para que vocês consigam implementar melhorias no processo.
E aí, a ideia, que seria mais interessante, que fica aí a dica para o seu doutorado, é, você fazer o comparativo, né, resultado da primeira pesquisa, implementação das ferramentas de melhoria e uma nova pesquisa para avaliar se houve, de fato, uma evolução em relação a esse processo. Vai ficar muito rico Uhum, e sim. isso vai ser bastante importante para você enquanto profissional lá. Uhum, concordo. Muito obrigado. Imagina. Alguém mais gostaria de... Ok? Então, professor, se o senhor me permite, eu já vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto e já vou falar com a Ingrid, que foi a segunda que apresentou a respeito da aplicação do MASP, né? Também achei uma proposta muito bacana e muito interessante. E eu queria te fazer uma pergunta e fazer um relato da minha vivência para poder contribuir com o seu trabalho também. A primeiro questionamento que eu queria fazer com você é se nessa empresa pública a responsabilidade pelo processo de socialização, ela é do RH ou ela é dos gestores de área quando os empregados, eles são admitidos na empresa? Segundo o regimento interno, ele é responsabilidade de uma unidade específica que faz parte do RH. Mas aí Sim. a ideia, por exemplo, de fazer o checklist para o gestor é que a empresa ela atua a nível estadual. Então, o gestor de RH ele não consegue ter contato com todos os gestores de todas as unidades. Não existe um Então, RH representando em cada unidade. existe um núcleo de pessoal, mas mais para a parte de pagamentos e benefícios, mas a parte de RH estratégico não existe. Então, a minha preocupação era alcançar a empresa inteira mesmo. Então, se eu faço um checklist, eu tenho um guia mesmo para aquele gestor que atua no interior, que é muito longe, que talvez o gestor de RH nunca tenha ido lá ou nunca tenha entrado em contato com ele. Então, Talvez foi não, com isso. certeza. A minha dúvida girava muito em relação a esse ponto mesmo. Eu vou te dizer pelo porquê. Eu tenho uma vivência de décadas dentro de instituição privada e tenho a vivência de anos dentro de instituição pública na esfera municipal. E eu percebo que existe uma diferença muito grande em relação à proatividade dos RHs nos processos de socialização. Por quê? Porque a instituição pública, de uma forma geral, tende a achar que o processo de socialização acaba sendo cansativo, repetitivo, entediante, porque não existe muito um padrão nas datas de contratação. Enquanto as empresas privadas, elas prefixam datas para poder realizar o processo de socialização, que pode ser semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e colocam isso como uma rotina exatamente com enfoque estratégico, porque o trabalhador entrar e não ser integrado devidamente pode gerar vários transtornos de médio e longo prazo. E na instituição pública, de fato, isso é muito mais difícil de acontecer, acho que por uma questão cultural mesmo, porque os profissionais nunca fizeram, depois começaram a fazer, mas tem que fazer sempre, toda semana, todo dia. E eu já tive situações, por exemplo, que o servidor havia sido contratado há 1 ano e 6 meses e 1 ano e 6 meses depois foi fazer a integração. Justifica, E 1 ano e 6 meses depois, E né? é o que acontecia na empresa também. Então, acontecia muito, era muito comum quando eu conversei, não só com gestores, mas em corredor mesmo, com outros empregados, de que anteriormente, em anos anteriores, tinha empregado que 2 anos depois de empresa teve o momento de integração, teve aquele momento da apresentação institucional. E era muito comum existir
essa divisão, esses dois grupos. Então, muita gente falava que o que sabe de empresa foi o que aprendeu por conta própria, lendo documento interno, falando com outros setores, se comunicando. E teve pessoas que entrou e foi na estação de tratamento, e teve aquela apresentação, e teve toda uma recepção bem estruturada. Então, é muito injusto que você queira que o empregado ele tenha o mesmo nível de comprometimento se ele não teve o mesmo tratamento nesse primeiro momento. Não faz sentido. Exatamente. E aí fica muito válida essa sua proposta do trabalho online, né? Porque não tem justificativa para que as pessoas não façam, né? Parabéns, achei seu trabalho muito interessante, muito rico, e faço para você a mesma observação que fiz para Henrique, né? De que a aplicabilidade disso se torne possível, porque isso vai fazer muita diferença. Parabéns, Obrigada. professor. Agora eu parei de falar, é sua vez. Tá bom, Areta. Obrigado. A pergunta aqui que eu farei é uma pergunta dobradinha, tá? Então, na verdade, a pergunta vai para a Ingrid e a Iária, porque as duas abordam temas correlatos, e aí vocês podem responder simultaneamente, tá bom? A minha primeira é uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Nós até como pesquisadores, né? A gente tem como proposta ou percepção de estudar algo que nos toca ou que nós estamos inseridos, ou nós temos alguma correlação ou uma observação no viés científico. E a minha primeira curiosidade é entender a Ingrid e a Área, qual foi esse estímulo para você estudar sobre essa unidade de pesquisa? Quais foram os estímulos? Pautado em quê? Né? Foi em alguma experiência? Foi algum, na verdade, acontecimento? Como que se deu esse processo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quais foram os principais desafios nessa jornada, né? E por que a escolha, desse tipo de organização? Porque poderia ser uma organização privada. Eu não sei se a de saneamento, né? Ela é mista ou é 100% privada ou pública, né? Eu tenho essa dúvida também. E a terceira pergunta, quais foram os principais achados? Então, pautado nas percepções, nas proposições que talvez vocês tivessem no início da pesquisa do estudo, quais foram as descobertas, os achados na jornada? Praticamente, eu falei que era dobradinha, né? Na verdade, foi um pouquinho mais que dobradinha. São essas três, as duas podem responder aí a contento, tá bom? Se não tiver resposta, não tem problema. É mais uma discussão, é mais uma reflexão. Posso falar primeiro? Claro. No meu caso, a empresa de saneamento é uma sociedade de economia mista, fazendo parte da administração indireta, né? Tem a influência do poder político e tudo mais. Eu sou estagiária dessa empresa. Então, a unidade que eu pratico estágio é a unidade responsável pela socialização. Então, o que que aconteceu? Esse ano a empresa ela realizou concurso público e o meu chefe ele pediu para que eu desse uma olhada assim, bem de forma rasa, algumas ideias para socializar esses novos empregados. E eu acabei me envolvendo muito. Então, acabou virando um trabalho acadêmico mesmo. Então, eu fiquei muito curiosa de entender como é que acontecia, por que não acontecia, porque às vezes acontecia. Então, eu fui, em muitos setores, eu falei com muita gente, acabei fazendo amizade com várias outras pessoas. Então, aconteceu dessa forma. Ele foi um estímulo do meu chefe para eu dar uma olhada, e eu fui realmente estruturando esse processo para tentar entender qual era o real problema e tentar resolver esse problema, propor uma solução, realmente. Eu acho que talvez um dos desafios é que a empresa ela tem um plano anual de treinamentos, e como eu falei, esse processo é um processo que é totalmente negligenciado. Então, se eu já tenho um orçamento limitado para treinamentos, eu tenho que ter uma justificativa muito boa para incluir mais um treinamento nesse planejamento. E, além do mais, pelo menos a minha experiência pessoal é que quando eu ia em outros setores conversar com outras pessoas, existem pessoas, mas é uma coisa muito de relacionamento interpessoal, mas existem muitas pessoas que são muito disponíveis, então, que para o que está fazendo, por mais que tenham muitas obrigações, e conversa 30, 40 minutos comigo. E tem pessoas que não me dão 5 minutos de atenção.
Mas eu acho que o mais rico dessa experiência foi ter conseguido aplicar e entender realmente a metodologia, mas de ter aprendido muito sobre a empresa. Então, existem muitas coisas que a empresa fazia que eu, com 1 ano de estágio, não sabia. Então, a empresa ela é envolvida em ações socioambientais, eu não sabia. A empresa ela tem um planejamento estratégico a longo prazo, eu não sabia. Então, existem muitos aspectos da cultura que eu, por mais que tivesse meses, de empresa, não conhecia. Então, foi muito rico realmente conseguir imergir nesse mundo mesmo. E foi isso. Bom, antes de responder ao professor Fernando, eu quero parabenizar a Ingrid e dizer que eu achei seu trabalho muito interessante e eu já espero a continuidade dele, porque como você falou, né, ele ainda não foi implementado, essas ações, né, que foram todo esse plano, um plano muito rico, né, de muitas ferramentas e muitas ações que você conseguiu levantar. Eu espero que ele seja aplicado nessa próxima nomeação, convocação, não sei como que é, e eu imagino os desafios justamente porque, né, você não tem uma rotatividade tão alta, porque é por concurso, então você tem, né, data prevista para que as pessoas ingressem, e eu acho que, imaginando também, deve ocorrer, nem todo mundo vai tomar posse no mesmo dia, nem todo mundo vai entrar em exercício no mesmo dia, então deve ter muitas dificuldades, mas eu recomendo, gostaria muito de ler a continuidade, né, essa aplicação. Eu acho que você já tem mais um relato técnico para fazer com a aplicação desse primeiro programa de socialização a partir desse diagnóstico que você fez. Muito bem feito, por sinal, tá? Parabéns, Ingrid. E, bom, respondendo ao professor Fernando, né? Primeiro, porque da escolha, né? Como eu disse, eu sou servidora da Universidade de Brasília, eu sou da carreira de técnico administrativo em educação, e como o mestrado profissional, ele sempre prevê que você tenha uma entrega, uma solução para algum problema organizacional, nada mais justo do que eu identificar ali dentro da minha vivência o que eu entendia como sendo necessário e que poderia ser explorado para ter uma entrega positiva para a universidade. Então, esse meu mapeamento de competências, esse meu estudo, né, nessa área de conhecimento dentro da universidade, além de visar contribuir, né, para uma melhora do serviço público, a gente precisa estar sempre pensando em inovação, né, em gestão de pessoas, sempre pensando em trazer cada vez mais novas ferramentas, né, para profissionalizar o serviço público. Eu, como servidora, né, sou parte interessada, né, no resultado desse mapeamento, porque ele influencia diretamente a realização dos planos de capacitação, dos planos de desenvolvimento de pessoas desses servidores que trabalham em universidades. E, por outro lado, também, né, preciso trazer um momento que a gente vivenciou esse ano. Nós tivemos uma grande greve, né, nas universidades federais, então, e essa greve, ela foi motivada principalmente por anseios de mudança na carreira, né? Claro, tirando a parte salarial, o reajuste é sempre muito bem-vindo. No entanto, era muito pleiteado essa reestruturação da carreira. E uma parte dessa reestruturação previa que os planos de capacitação, ou seja, os planos de desenvolvimento de pessoas, eles passassem a ser feitos diretamente pela universidade. Antigamente era assim que era feito, cada universidade tinha sua autonomia para realizar o seu plano de capacitação dos seus servidores. Desde 2019, com a reestruturação do Plano Federal de Desenvolvimento de Pessoas, essa competência ela foi puxada para o governo federal. Então, a capacitação passou a ser de cima para baixo. Uma das conquistas dessa greve foi justamente repatriar o programa de capacitação de servidores para as universidades. Então, ele realmente vai ficar mais específico. É claro que nós temos, sim, competências que são transversais a todos os servidores públicos. A gente tem, sim, um ethos público que precisa ser buscado, né, para um perfil de servidor público. No entanto, a gente não pode ignorar aquilo que é específico de cada lugar, de cada setor, né, de região do país. Tudo isso vai influenciar. Então seria, né, exatamente, a escolha seria justamente por isso. Eu sou formada, né, na Universidade de Brasília, de graduação, e agora no mestrado profissional, então eu acho que esse programa de mestrado profissional, ele precisa, né, trazer essa solução, ele precisa ser aplicável. E ao final da minha dissertação nós teremos uma entrega, essa é uma das entregas, tem mais um outro produto técnico e tecnológico também nessa dissertação, que será entregue à universidade, e eu creio que também nós temos em um outro momento, por exemplo, foi instituído no final do ano passado o PGD, que é o Programa de Gestão de Desempenho. Ele prevê que a avaliação de desempenho dos servidores e a forma de prestação de trabalho, ela seja realizada de forma híbrida, remota. Então, a gente está mudando até a forma de avaliar o desempenho do servidor no trabalho. E
E essa avaliação, ela tem alguns critérios que são competências. Então, eu creio que vai contribuir também para esse novo momento. Por exemplo, eu estou em vias de aderir ao processo de gestão de desempenho, então eu também preciso elaborar o meu plano de desenvolvimento pessoal. Esse meu plano, ele precisa apontar quais são aquelas competências que o plano, que alguma capacitação, que alguma ação de desenvolvimento vai ser capaz de aumentar, de melhorar, ou então vai apontar, né, como deficiente no meu desempenho. Então, eu creio que é um momento realmente muito propício e que tem sido muito vivenciado, né, no dia a dia. Eu acho que os desafios principais que eu diria para esse meu trabalho foi não me contaminar, porque eu sou servidora, então às vezes é muito difícil, né, a gente ficar distante daquilo que a gente está vendo na realidade, mas por outro lado, né, tem todo um trabalho conceitual, teórico por trás que nos dá um suporte, nos dá essa segurança de afirmar algumas questões sem nos contaminar tanto, sem nos envolver tanto. E eu creio que também a coleta de dados foi muito difícil justamente por conta dessa greve, foi uma das greves que teve maior adesão e que teve foi mais longa também. Então eu coletei os dados agora no começo do ano, mais ou menos entre maio e junho, bem no auge da greve, então eu tive muita dificuldade de coletar os dados, porque eram entrevistas, né, individuais, então eu tinha que marcar com as pessoas não estavam indo presencialmente, principalmente também agora com essa mudança de flexibilidade de jornada de trabalho, as pessoas trabalham 2 dias presenciais, trabalham, né? Então a rotina mudou um pouco, então foi bem difícil agendar essas entrevistas, mas eu creio que nós conseguimos sim. Com as entrevistas que foram feitas, nós ficamos muito satisfeitos com as respostas, e essas respostas, como eu falo no trabalho, no artigo, ela tem aderência, né, àquelas áreas de desenvolvimento que a própria UNB já tinha previsto, então, assim, a gente não surgiu nenhuma competência totalmente aleatória ou muito diferente que nunca tenha passado em um plano de capacitação. Então, a gente entende que foi um trabalho que conseguiu ser realizado, conseguiu ser objetivo e que também vai ter uma aplicabilidade, né? As entregas poderão, sim, ser utilizadas pela universidade. Vai caber agora ao setor de gestão de pessoas se vai aceitar ou não, se de repente quer aderir. É isso. Obrigado, Yara, Ingrid. Professora Areta, posso fazer uma última pergunta? Já que elas falaram assim, com muito afecto no gosto. A última pergunta que eu faria para vocês, e uma curiosidade, né? É se nesse processo dessa interação social, quer seja na modelagem, no mapeamento do processo que a Ingrid fez, e, na verdade, a coleta que a Yara fez até nesse momento de pós-pandemia, se vocês, na verdade, observaram algum fenômeno comportamental intergeracional, né? Porque nós temos pessoas ali de 5 anos de instituição e pessoas de 25 anos de instituição, essa abordagem. Se vocês tiveram alguma percepção, algum achado, algum insight nesse processo, né? Algo que vocês, durante a pesquisa, vocês observaram, né? Então, de Eu vou alfa, Z, continuar, X, Y, Ingrid. tá bom? Vou Por responder gentileza. rapidinho Tá que bom. sim. É até algo que a gente pretende aprofundar também na minha dissertação, que é justamente essa caracterização do perfil dos respondentes. Então, nós observamos sim que, dependendo do tempo de casa e dependendo da idade, algumas competências foram apontadas como mais importantes, né? Então, assim, acho que é quase que de conhecimento, né, comum, e embora a teoria também esteja reforçando que, por exemplo, aquelas competências mais voltadas à mentalidade digital, à gestão de sistemas, foi mais apontada por pessoas mais novas. Por outro lado, aquelas competências mais comportamentais foram apontadas por pessoas com mais tempo de casa e com maior idade. Então, assim, a pessoa entra, né, no serviço público, no caso, ela está muito recente ali de concurso público, de ter estudado legislação, então ela está muito voltada mais para esse tecnicismo, para as questões digitais, para as ferramentas, para os sistemas, enquanto as pessoas que já têm mais tempo de casa ou mais idade, e aí, por outro lado, também, por terem mais idade, talvez tenham tido outras experiências profissionais, né, laborais em outros locais, sendo serviço público ou não. Então, as competências comportamentais, elas foram mais apontadas por essas pessoas, né? São pessoas que, talvez pela experiência de trabalho e de vida, saibam que não é só o tecnicismo, né? Que às vezes o comportamento é muito mais importante, as relações que são construídas. Isso foi observado, sim. Eu acredito que através das entrevistas que eu fiz com gestores, sejam gestores que têm 5 anos de empresa e 15 anos, o meu chefe, que tem a preocupação de
retomar esse processo, ele tem 5 anos de empresa. Então, talvez a negligência com o processo ela tenha sido mesmo estrutural. O pessoal que está lá há muito tempo foi dessa forma e dessa forma ficou e ninguém se preocupou. Então, as pessoas que começaram a entrar mais recentemente, que têm uma nova visão, elas começaram a ter preocupações diferentes. Então, a empresa ela tem empregados de 40 anos de empresa, o pessoal que está há muito tempo lá. Então, eu acho que realmente são esses novos empregados que trazem essas novas percepções. Então, é aquilo. Quem está lá há muito tempo era feito daquela forma e daquela forma ficou e eles não tinham essa preocupação que os novos têm. Muito obrigado, Ingrid. Muito obrigado, Yária. Parabéns pelo trabalho, pelas considerações, pela profundidade, né? A gente sempre quer saber um pouco mais, né? Apresenta o trabalho, você lê que nem você vê um currículo. Você não pode fazer uma síntese de um currículo da vida de uma pessoa. Tem muito mais atrás disso, né? Acho que isso que realmente enriquece e agrega o trabalho científico, até pela idade de vocês, extremamente jovens. Parabéns aí pelo que vocês vêm desenvolvendo. Henrique, não pude falar muito porque infelizmente eu não vi a sua apresentação, mas eu acredito que a mestra Areta pôde contribuir, tá bom? Muito obrigado, pessoal, muito honrado. Passo a palavra para a mestra Areta. Então, pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou dar alguma contribuição? Carol? Eu quero primeiro dar boa noite a todos, né? O professor Fernando, parabenizar a Ingrid, fiquei encantada pelo seu trabalho, persista. A gente percebe a construção de um pesquisador, de alguém que tenha o dom, né? Quando vê apresentações como a sua. Parabéns. E muito orgulho da Yara e do Henrique, eu sou suspeita para falar, né, Areta? Parabéns, meninos. Mais alguém? Queria então dizer para você, Yara, que, assim como fiz com o Henrique, a minha proposta para sua tese de mestrado é ampliar a sua amostra trazendo aqui para a UF, né? Quem sabe a gente consegue fazer uma análise comparativa e, e a gente consiga ter um delineamento mais profundo que pode até trazer como proposta uma generalização, né? Acho que fica aí a pulguinha atrás da orelha. Obrigada. Vamos seguir. Gostaria, então, de agradecer cada um de vocês, parabenizar pelas apresentações, dizer que são trabalhos muito ricos e dizer que isso traz muito enriquecimento para a ciência e para vocês enquanto pesquisadores. Continuem nesse caminho que há de ser muito bacana e muito contributivo para todos nós. Agradeço especialmente ao professor Fernando pela gentileza de me deixar com a palavra, dizer que é um grande prazer estar aqui nessa sala nesse momento com vocês. Obrigado, mestra. Pode seguir e encerrar a sessão, está em tuas mãos, tá bom? Muito obrigado. Então, entendo que se não há mais contribuições por parte de todos os participantes, a gente pode declarar como finalizada esta sessão temática de políticas e práticas em gestão de pessoas desse segundo dia do AMPRAD. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite e um ótimo final de evento aí para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, gente, professor. Boa noite. Boa Tchau, boa noite. noite.